E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula para o canal do Facilita na Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre tijolo ecológico. Então nessa aula eu vou explicar o que é o tijolo ecológico, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de tijolo. Normalmente ele não é tão utilizado, né, nas obras. Nós temos outros tijolos mais comuns. Então eu vou falar sobre os tipos, se vale a pena e também sobre o valor dele em comparado aos demais, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques, sou engenheiro civil especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. Antes de começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula. E se quiser aprender mais sobre esse tema, é só acessar nosso site em nosso blog facilitaнаengenharia.com.br/blog. O que é o tijolo ecológico? O tijolo ecológico é um tipo de tijolo produzido a partir de materiais sustentáveis e processos que geram menos impacto ambiental em relação aos tijolos convencionais. Geralmente, ele é feito da compressão da mistura de solo local com um pequeno percentual de cimento e água, sem a necessidade de queima em forno, o que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Além disso, os tijolos ecológicos costumam ter melhor desempenho em termos de isolamento acústico e térmico. Têm maior resistência e durabilidade e podem ser usados em diferentes tipos de construções. Essa opção de material tem sido cada vez mais utilizada na construção civil por ser mais sustentável e mais amigável ao meio ambiente. Quais os tipos de tijolos ecológicos? Existem diversos tipos de tijolos ecológicos. Os principais são tijolo, solo, cimento. Ele é produzido a partir da mistura de solo, cimento e água, sem necessidade de queima em forno. O tijolo de adobe ou BTC, BTC não é Bitcoin, tá? É bloco de terra comprimida, feito a partir da mistura de barro e palha, compactada em formas de madeira e secada ao sol. Temos também tijolo feito de resíduos de construção civil, produzido a partir de materiais de construção reciclados, como concreto e argamassa. Tem o tijolo de concreto celular, ele é fabricado a partir da mistura de cimento, água e pequenas bolhas de ar que conferem ao material um maior isolamento termoacústico. E o tijolo de plástico reciclado. Ele é produzido a partir da reciclagem de plástico que pode ser diferente, que podem ter diferentes cores e texturas. É importante lembrar que a escolha do tipo de tijolo depende do projeto e das necessidades específicas de cada construção. E cada tipo de tijolo apresenta aí algumas vantagens e desvantagens que devem ser analisadas antes da escolha. Quais são os tamanhos dos tijolos ecológicos? Os tijolos ecológicos podem ser encontrados em diferentes tamanhos, de acordo com a necessidade de cada projeto. Algumas medidas comuns para o tijolo ecológico podem incluir 25 por 12,5 por 7, 30 por 15 por 7, 35 por 15 por 7 e 40 por 20 e por 10, tá? No entanto, esses tamanhos podem variar de acordo com o fabricante ou o tipo de tijolo utilizado. É importante consultar o fabricante para verificar as opções disponíveis e escolher o tamanho ideal para a construção. Então é importante fazer isso antes de finalizar o projeto, né? Na fase pré-projeto, para já ter uma noção os tamanhos de paredes que vão utilizar no projeto. Quais as vantagens e desvantagens do tijolo ecológico? O tijolo ecológico ele apresenta diversas vantagens, como menor impacto ambiental, a sua produção consome menos energia e gera menos resíduos e emissão de gases poluentes, maior eficiência térmica e acústica. O tijolo ecológico ele tem maior capacidade de isolamento térmico e de isolamento acústico em relação aos tijolos convencionais. Ele tem maior resistência e durabilidade. Por ter maior resistência e ser menos poroso, esse tijolo ele é mais durável e pode ter uma vida útil mais longa, então é muito importante, né? E também ele tem um menor custo em alguns casos,
ele pode ser até mais barato do que tijolos convencionais, tá? Tem as desvantagens também, né? Que são a dificuldade de produção em grande escala. A produção do tijolo ecológico ela é mais complexa e mais lenta do que a produção de tijolos convencionais, o que limita um pouco a sua escala de produção. Tem dificuldade de padronização devido às características dos materiais utilizados na produção. Pode haver algumas variações, principalmente dimensões e texturas do tijolo, que pode dificultar aí a padronização. Também é bem importante conhecer o fabricante, tá? Para evitar essa desvantagem. E a necessidade de materiais complementares, né? Para utilizar o tijolo ecológico, pode ser necessário utilizar outros materiais complementares, como argamassa e revestimentos, né? Como eu falei, dependendo do tipo. E pode aumentar com isso o custo final desse tijolo. Então é sempre importante avaliar cuidadosamente ali as vantagens e desvantagens do tijolo ecológico e considerar se ele é a melhor opção para o seu projeto. Qual a durabilidade de um tijolo ecológico? A durabilidade do tijolo ecológico pode variar dependendo do tipo e qualidade do material utilizado, bem como da resistência e solidez da construção em que ele é utilizado. Em média, estima-se que um tijolo ecológico bem feito, né, e bem utilizado, ele pode durar aí de 30 a 50 anos, dependendo também das condições climáticas e do desgaste natural, né? A gente sabe que tem regiões que têm uma agressividade maior do meio ambiente, né? Principalmente no litoral, por causa da maresia. Vale lembrar que a durabilidade do tijolo ecológico pode depender da manutenção e do reparo regular da estrutura também. E é importante avaliar sempre a qualidade e procedência do material antes da compra. Então, por isso que eu falei, sempre avaliar o fabricante, tá? E além de garantir também a correta utilização e manutenção para garantir a maior vida útil possível. E a pergunta que vocês mais gostam: quanto custa o tijolo ecológico no Brasil? O custo por metro quadrado do tijolo ecológico no Brasil pode variar dependendo da região, do tipo de material utilizado e outros fatores. Em média, o valor pode variar entre R$ 90 a R$ 235 por metro quadrado de parede construída, tá? Esses valores podem incluir o preço do material, mão de obra e outros custos relacionados à produção e construção. No entanto, é importante lembrar que esses valores podem variar muito dependendo das especificações do projeto e da localidade, além do tipo de tijolo ecológico, como que a gente já viu, tem mais de um tipo de tijolo ecológico. Por isso, é recomendável sempre fazer uma pesquisa de mercado para obter os preços mais precisos e adequados às suas necessidades. Tranquilo? Gostaria de convidar você para conhecer o Tech Pro, que é o nosso treinamento completo em projetos. Ele irá te ajudar a adquirir diversos conhecimentos práticos e teóricos que vão fazer com que você consiga fazer projetos com mais segurança e qualidade para os seus clientes, o que é fundamental para ser um ótimo profissional, não é verdade? Com o Tech Pro, você vai desenvolver projetos estruturais de forma prática e não terá mais problemas com erros de superdimensionamento, projetos de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com as normas, e não terá mais problemas de aprovação, projetos de regularização de imóveis de acordo com cada situação e não ficará mais perdido sem saber qual o próximo passo, e projetos financiados passo a passo e não terá mais problema em aprovar os projetos. Além de tudo isso, teremos alguns módulos complementares. Então, se você estiver interessado, garanta sua vaga agora. Acesse nosso site facilitadoengenharia.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Garanta sua vaga e tenha mais informações. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Obrigado por assistir. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações para receber uma nova aula sempre que a gente postar. Apoie nosso canal com valeu. Compartilhe esse vídeo. Curta, comenta. Forte abraço e até a próxima aula.